Ela entrou na clínica naquela manhã, como entrara tantas outras vezes, com a bolsa pesada no ombro, com o cansaço de quem acordou antes do sol, sem imaginar que em poucas horas tudo mudaria, que um simples exame de rotina revelaria algo impossível, algo que a conectaria para sempre a um homem que ela mal conhecia, um homem de outro mundo, um milionário, e que aquela notícia transformaria não apenas sua vida, mas também a dele. Esta é a história de Júlia. Uma mulher simples que descobriu estar grávida do bebê de um milionário e do destino que uniu dois mundos que jamais deveriam se cruzar. Antes de conhecer essa história de destino e coragem, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e fique até o final, porque esta jornada vai tocar seu coração. Júlia tinha 43 anos e cada um deles estava marcado em suas mãos. Mãos que limpavam, que esfregavam, que cuidavam. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um grande edifício comercial no centro da cidade. Acordava às 4:30 da manhã, pegava 2 ônibus e chegava ao prédio quando a cidade ainda dormia. Era ela quem abria as salas, quem ligava as luzes, quem deixava tudo pronto para que os outros chegassem e começassem seus dias importantes. Dias que nunca incluíam pessoas como ela. Júlia conhecia cada corredor daquele edifício, cada porta, cada janela, cada vaso de planta artificial. Sabia onde o sol entrava primeiro pela manhã. Conhecia o som dos elevadores, o ranger das cadeiras, o cheiro do café que a secretária fazia às 7 em ponto. Mas ninguém conhecia Júlia. Ela era invisível. Uma sombra silenciosa que passava com seu carrinho de limpeza, que esvaziava lixeiras, que tirava manchas de café das mesas de vidro. As pessoas a cumprimentavam com um aceno distraído, alguns nem isso. Ela não se ofendia. Já havia aprendido há muito tempo que seu lugar no mundo era esse. Discreta, silenciosa, necessária, mas nunca notada. Júlia morava sozinha, em um apartamento pequeno num bairro tranquilo, mas desgastado pelo tempo. Tinha uma janela que dava para um quintal com varais, e uma cozinha onde ela preparava café e pão com manteiga todas as manhãs. Simples, sempre simples. Ela nunca casou. Teve 2 relacionamentos que não deram certo. Homens que prometeram ficar, mas foram embora quando perceberam que ela não tinha muito a oferecer. Não tinha beleza de revista. Não tinha dinheiro. Não tinha sonhos grandes. Júlia aprendera a se contentar com o suficiente, e o suficiente era pouco, mas era dela. Naquela manhã de setembro, o céu estava limpo. O ar tinha aquele frescor que anuncia a primavera. Júlia subiu no elevador de serviço às 5:40, com seu uniforme azul marinho, com seus cabelos presos num coque simples, com seus sapatos gastos, mas limpos. Ela começou pelo 12º andar, como sempre, sala por sala, mesa por mesa. O relógio na parede marcava 6:15 quando ela entrou no escritório do presidente da empresa. Um lugar que ela limpava todos os dias, mas onde nunca havia encontrado ninguém. Até aquele dia. Júlia parou na porta. Havia um homem sentado à mesa. Ele estava de costas, olhando pela janela. A luz do amanhecer entrava suave, dourada. Ela hesitou. Talvez devesse voltar mais tarde. Mas o homem virou-se e a viu. "Bom dia", ele disse. A voz era calma, sem pressa. Júlia arregalou os olhos. "Bom dia, senhor. Desculpe, eu não sabia que o senhor estava aqui. Volto mais tarde." "Não precisa", ele respondeu, fazendo um gesto com a mão. "Pode entrar. Não vou atrapalhar." Ela entrou devagar, tentando ser ainda mais invisível que de costume. Começou a passar o pano na estante, a esvaziar a pequena lixeira ao lado da mesa. O homem voltou a olhar pela janela. Júlia o observou de relance. Ele era alto. Tinha cabelos escuros, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Vestia camisa social branca sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos. Ele parecia cansado, não com o cansaço do corpo,
mas com o cansaço da alma. Você chega cedo, ele disse de repente. Júlia quase deixou o pano cair. Sim, senhor. Todos os dias às 5:30. Todos os dias? Ele repetiu, virando-se para ela. Sim. E há quanto tempo você trabalha aqui? 7 anos. Ele assentiu devagar, como se aquela informação tivesse algum peso. 7 anos limpando salas vazias antes de todos chegarem. Júlia não soube o que responder, apenas baixou os olhos e continuou seu trabalho. Mas algo naquela frase a tocou, porque era verdade. 7 anos cuidando de um lugar que não era dela. 7 anos chegando antes de todos, saindo depois de todos. 7 anos sendo invisível. Como é seu nome? Ele perguntou. Júlia. Júlia. Ele repetiu, como se estivesse guardando aquele nome. Eu sou Rafael. Ela sabia quem ele era. Rafael Almeida, o dono da empresa. Um homem que, segundo os rumores, havia construído tudo do zero, mas que agora comandava um império, imóveis, investimentos, negócios que ela nem compreendia. Prazer, senhor Rafael. Só Rafael, ele corrigiu, com um meio sorriso. Ela assentiu sem jeito, terminou a limpeza em silêncio, e quando ia sair, ele falou de novo. Júlia, ela parou. Obrigado pelo seu trabalho. Todos os dias. Ela piscou, surpresa. Ninguém nunca agradecia. De nada, senhor. E saiu. Mas algo ficou. Uma palavra. Um olhar. Uma sensação estranha de que talvez, só talvez, ela não fosse tão invisível assim. Nos dias seguintes, Rafael começou a aparecer mais cedo no escritório. Júlia não sabia se era coincidência, mas sempre que ela entrava para limpar, ele estava lá, lendo documentos, fazendo ligações ou apenas olhando pela janela. E sempre, sempre, ele a cumprimentava. Bom dia, Júlia. Ela respondia com a voz baixa. Bom dia, senhor Rafael. Só Rafael, ele repetia sorrindo. Às vezes ele fazia perguntas sobre a cidade, sobre o tempo, coisas pequenas. Júlia respondia com poucas palavras. Ela não sabia conversar com homens como ele, homens de terno, de reuniões, de decisões importantes. Mas Rafael era diferente. Ele não a tratava como uma funcionária. Ele a tratava como gente. E isso era novo, assustadoramente novo. Um dia, ele trouxe 2 cafés. Trouxe um para você, disse, estendendo o copo. Júlia olhou para o café como se fosse algo proibido. Obrigada, mas eu não posso aceitar. Por quê? Porque eu estou trabalhando. E eu também, ele disse sorrindo. E mesmo assim vou tomar um café. Aceita. Ela pegou o copo com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar os dedos. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas tomando café. E pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu algo que não sabia nomear. Não era alegria, não era esperança, era algo mais sutil. Era a sensação de ser vista. As semanas passaram, e aqueles encontros matinais se tornaram parte da rotina de Júlia. Ela ainda limpava o escritório, mas agora havia conversas, pequenas, sinceras. Rafael contava sobre suas viagens, sobre cidades que ela nunca visitaria, sobre reuniões que o deixavam exausto. Júlia falava pouco, mas quando falava, ele escutava, de verdade. Você já quis fazer outra coisa? Ele perguntou um dia. Júlia parou de limpar a mesa. Como assim? Além de limpar. Você já quis ser outra coisa? Ela pensou. Quando eu era criança, queria ser professora. E por que não foi? Porque a vida não deixou. Ela respondeu, simples. Rafael assentiu. Ele não tentou corrigir. Não disse que nunca era tarde. Não ofereceu soluções vazias, apenas entendeu. E isso, para Júlia, foi mais importante do que qualquer conselho. Uma manhã, Rafael não apareceu. Júlia limpou o escritório sozinha e sentiu falta. Falta da voz dele, do café, da presença. Ela se repreendeu. Isso é besteira, pensou. Ele é só um patrão educado. Mas no fundo, sabia que não era só isso.
Havia algo mais, algo que ela não tinha coragem de nomear. Rafael voltou 2 dias depois, com um sorriso cansado e um pedido de desculpas. Viajei. Desculpa não ter avisado. Não precisa me avisar nada, senhor. Rafael, ele corrigiu mais uma vez. E então fez algo inesperado. Júlia, você aceita almoçar comigo? Ela parou. O coração disparou. Almoçar? Sim, nada formal. Só uma conversa. Fora daqui. Ela queria dizer não. Queria fugir daquilo que estava começando a sentir. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que parecia solidão. Algo que parecia verdade. Tudo bem, ela disse, quase sem voz. E foi assim que Júlia almoçou com um milionário. O restaurante era simples. Não era o tipo de lugar onde Júlia imaginava que Rafael fosse. Mas ele escolheu de propósito um lugar tranquilo, numa rua lateral, com toalhas de mesa xadrez e cheiro de comida caseira. Eles se sentaram perto da janela. A luz da tarde entrava suave. Júlia estava nervosa. Suas mãos tremiam leve, enquanto segurava o cardápio. Pede o que quiser, Rafael disse. Eu não sei o que pedir. Então pede o que você gosta. Ela pediu frango com quiabo, arroz, feijão, farofa, comida de casa. Rafael pediu o mesmo. E durante aquela refeição, algo mudou. Eles conversaram. De verdade. Sobre infâncias, sobre perdas, sobre medos. Rafael contou que cresceu sem pai, que construiu tudo sozinho, mas que muitas vezes se sentia vazio. Júlia contou que nunca teve muito, mas que sempre trabalhou com dignidade, e que isso, no final, era o que a mantinha de pé. Eles riram. Ela não lembrava a última vez que havia rido assim, livre, sem medo, sem vergonha. Quando saíram do restaurante, o sol estava se pondo. Rafael a acompanhou até o ponto de ônibus. Obrigado por aceitar, ele disse. Obrigada pelo convite. Ele ficou parado, as mãos nos bolsos, como se não quisesse ir embora. Júlia, eu posso te ver de novo, fora do trabalho? Ela olhou para ele e viu algo que nunca imaginou ver nos olhos de um homem assim. Sinceridade. Pode, ela respondeu. E quando o ônibus chegou, ela subiu com o coração batendo forte, olhou pela janela e o viu ainda parado ali, acenando. Eles começaram a se ver, sempre em lugares simples, uma padaria, uma praça, um banco de jardim. Júlia nunca pediu nada, nunca esperou nada, mas Rafael estava presente. Isso era tudo. Ela começou a sorrir mais, a se arrumar um pouco melhor, não para ele, mas para ela mesma. Comprou um batom, deixou os cabelos soltos às vezes, pequenas mudanças, mas que significavam muito. As colegas de trabalho notaram. Você está diferente, Júlia. Estou, ela perguntava, fingindo inocência. Mas por dentro, sabia. Estava diferente, porque alguém a fazia sentir que valia a pena. Um dia, Rafael a levou para ver o pôr do sol de um mirante. Eles ficaram lado a lado, em silêncio, a cidade inteira lá embaixo, iluminada, viva, pulsante. É bonito, Júlia sussurrou. É, ele concordou. E então, sem avisar, ele pegou a mão dela. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela não puxou a mão, apenas deixou. E ficaram assim, de mãos dadas, olhando a cidade, sentindo que talvez o mundo não fosse tão grande assim. Naquela noite, quando chegou em casa, Júlia sentou na cama e chorou, não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez na vida ela não se sentia sozinha. Mas o mundo não é feito só de pôr do sol. E a realidade começou a bater à porta. As pessoas começaram a falar. No edifício, os cochichos se espalharam. Você viu? A faxineira e o patrão. Que absurdo! Ela deve estar atrás do dinheiro dele. Júlia ouvia, fingia que não, mas cada palavra doía. Ela sabia o que pensavam, que ela não era boa o suficiente, que era aproveitadora, que não merecia um homem como Rafael. E talvez eles estivessem certos. Rafael percebeu a mudança. O que houve? Ele perguntou um dia. Nada. Júlia, ela suspirou.
As pessoas estão falando. E o que elas estão dizendo? Que eu não sou do seu mundo, que isso não vai dar certo. Rafael franziu a testa. E você acredita nelas? Júlia não respondeu, porque no fundo acreditava. Ele se aproximou, segurou o rosto dela com as duas mãos. Júlia, eu não me importo com o que dizem, eu me importo com você. Mas Rafael, olha para mim, olha para você. Somos de mundos diferentes. E daí? Ele disse firme. Eu não escolho meu mundo, eu escolho você. Ela queria acreditar, mas o medo era maior. E então, algo aconteceu. Júlia começou a sentir enjoos. Todas as manhãs. No começo achou que era cansaço, ou algo que comeu. Mas os enjoos não passavam. E ela percebeu que seu ciclo estava atrasado. Muito atrasado. O pânico tomou conta dela. Não pode ser, pensou, mas podia. Ela marcou um exame de rotina numa clínica popular, uma unidade simples, com paredes descascadas e cadeiras desconfortáveis. Esperou 2 horas para ser atendida. Quando finalmente entrou, a enfermeira foi gentil. É só um exame de sangue, querida. Resultado sai em 2 dias. Júlia saiu da clínica com as pernas trêmulas. 2 dias pareciam uma eternidade. Ela não contou nada para Rafael. Como poderia? Eles nunca haviam falado sobre isso, sobre futuro, sobre compromisso. Aquilo era novo, frágil, e agora, talvez, prestes a desmoronar. Quando o resultado saiu, Júlia segurou o papel com as mãos tremendo. Leu uma vez, 2, 3, positivo. Ela estava grávida, grávida do bebê de Rafael. Um homem que ela conhecia há apenas 3 meses. Um homem de outro mundo. Um homem que talvez não estivesse pronto para isso. Júlia sentou num banco da praça e chorou. Não sabia se era de medo, ou de alegria, ou dos dois. Júlia passou 3 dias sem conseguir falar com Rafael. Ela evitava seus olhares, dizia que estava ocupada, mas ele percebeu e foi atrás dela. Júlia, o que está acontecendo? Ele perguntou, encontrando-a no corredor do edifício. Nada. Não minta para mim. Ela respirou fundo. Sabia que não podia fugir para sempre. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Então conta. Ela olhou ao redor. Pessoas passavam, olhavam, julgavam. Aqui não. Então vamos para outro lugar. Eles foram até o carro dele, sentaram no estacionamento vazio. O silêncio era pesado. Júlia olhava para as próprias mãos. Eu fiz um exame. Ela começou, a voz trêmula. Rafael esperou. E eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia não conseguia olhar para ele. É meu? Ele perguntou suave. Sim. Rafael ficou quieto. Ela esperou a rejeição, a fuga, a negação. Mas ele apenas respirou fundo. E então fez algo que ela nunca esperou. Ele sorriu. Não um sorriso forçado, mas um sorriso de quem acabou de receber uma notícia importante. Você está grávida, ele repetiu, como se estivesse processando. Sim, ela disse, a voz quebrando. E eu não estou pedindo nada. Eu só precisava que você soubesse. Rafael virou-se para ela. Júlia, olha para mim. Ela ergueu os olhos com lágrimas escorrendo. Eu não vou embora. Ele disse, firme. Você está ouvindo? Eu não vou embora. Mas, Rafael, você não entende. Eu sou só uma faxineira. Eu não tenho nada a oferecer. Esse bebê vai mudar tudo. Eu sei, ele disse, e eu quero isso. Ela piscou, confusa. Você quer? Júlia, eu passei a vida toda construindo coisas. Empresas, prédios, dinheiro. Mas nada disso me fez feliz. E então você apareceu. E pela primeira vez eu senti que tinha algo real, algo que valia a pena. Ele segurou a mão dela. Esse bebê não é um problema, é um presente. Júlia não conseguiu segurar as lágrimas. Ela desabou e Rafael a abraçou. Ali, naquele estacionamento vazio. Eles ficaram assim. 2 mundos se encontrando, 2 corações se escolhendo. Nos dias seguintes,
Rafael foi diferente, mais presente, mais cuidadoso. Ele acompanhou Júlia nas consultas, segurou sua mão enquanto o médico confirmava a gravidez. Ouviu o coração do bebê bater pela primeira vez e chorou. Júlia nunca o viu chorar, mas ali, naquela sala de exame simples, ele chorou. É real, ele sussurrou. É, ela disse sorrindo. Mas nem tudo era fácil. A família de Rafael não aceitou bem. Sua mãe, uma mulher elegante e fria, deixou claro o que pensava. Você está jogando tudo fora por uma faxineira? Mãe, para! Ela está grávida de propósito, Rafael. Qualquer um vê isso. Você não conhece ela. Ele respondeu firme. E você conhece? 3 meses, Rafael. 3 meses e você vai ser pai. Você não acha estranho? Rafael respirou fundo. Não, eu não acho. E eu não vou discutir isso com você. Ele saiu e não voltou. Júlia sabia que Rafael estava sofrendo, que estava abrindo mão de muita coisa por ela, e isso a assustava. Você não precisa fazer isso, ela disse um dia. Fazer o quê? Abrir mão da sua família, do seu mundo. Rafael a olhou nos olhos. Júlia, você é minha família agora. Você e esse bebê. E ele não estava mentindo. A empresa fez uma grande festa de fim de ano, um evento elegante num salão luxuoso. Todos os executivos estavam lá, clientes importantes, investidores, a elite da cidade. Rafael estava presente, de terno, gravata, representando a empresa que construiu. Júlia não foi convidada. Ela era apenas uma funcionária da limpeza, invisível, como sempre. Mas Rafael a convidou. Eu quero que você vá comigo, ele disse. Rafael, eu não posso. Aquilo não é lugar para mim. É sim, porque você vai estar comigo. Júlia hesitou, mas aceitou. Na noite da festa, ela usou um vestido simples, nada de grife, nada de luxo, mas estava bonita, com os cabelos soltos, um toque de maquiagem. E com a barriga levemente saltada, mostrando que ali, dentro dela, crescia uma vida. Quando entraram no salão, todos olharam. Os sussurros começaram. É ela, a faxineira, grávida. Júlia sentiu as pernas fraquejarem, mas Rafael segurou sua mão, firme, seguro, e a guiou até o centro do salão. A mãe de Rafael se aproximou, o rosto tenso. O que você está fazendo? Ela sussurrou furiosa. Estou apresentando a mulher que amo. Ele respondeu, alto o suficiente para que alguns ouvissem. O silêncio se espalhou. Rafael virou-se para a multidão e fez algo que ninguém esperava. Ele subiu no pequeno palco onde, minutos antes, o presidente da empresa discursava. Pegou o microfone. Boa noite a todos, ele começou. As pessoas pararam, todos os olhos nele. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando quem é a mulher ao meu lado. E eu vou contar. Júlia arregalou os olhos, o coração disparado. O nome dela é Júlia. Ela trabalha aqui há 7 anos. Todos os dias, ela chega antes de qualquer um de nós e cuida deste lugar com uma dedicação que nenhum de nós tem. As pessoas ouviam em silêncio. Eu me apaixonei por ela, não pelo que ela tem, mas por quem ela é. E há alguns meses descobrimos que vamos ter um filho. Um murmúrio percorreu o salão. Eu sei que muitos de vocês julgam, acham que ela não é do meu mundo, que ela não merece estar aqui. Mas a verdade é que sou eu quem não merecia ela. Ele olhou para Júlia. Porque ela me ensinou o que é ter dignidade, o que é trabalhar com honra, o que é amar sem esperar nada em troca. Lágrimas escorreram pelo rosto de Júlia. E eu quero que todos saibam, Júlia é a minha família, e esse bebê é a coisa mais importante que já me aconteceu. Ele desceu do palco e foi até ela, segurou suas mãos. Júlia, eu sei que isso é público, e talvez não seja o lugar certo, mas eu não quero esperar mais. Ele se ajoelhou. Júlia levou as mãos à boca. Casa comigo, ele disse. O salão inteiro prendeu a respiração. Rafael, não porque você está grávida, mas porque eu te amo e quero construir uma vida com você.
Júlia chorou e sorriu. Sim, ela disse, a voz trêmula. Sim. E quando ele a beijou, o salão explodiu em aplausos. Não todos. Alguns ainda julgavam. Alguns ainda viravam o rosto. Mas muitos aplaudiram, porque viram ali algo raro. Amor verdadeiro. 6 meses depois, Júlia e Rafael se casaram. Foi uma cerimônia simples, numa pequena capela, com poucas pessoas, mas com muito amor. Júlia usou um vestido branco com a barriga já grande. Rafael chorou quando a viu entrando. E quando trocaram os votos, ele prometeu: eu vou amar você todos os dias da minha vida. Você e nosso filho. Nossos filhos. Ela corrigiu sorrindo. Ele arregalou os olhos. O quê? São gêmeos, ela disse rindo. Rafael a abraçou, rindo também. E ali, naquela capela simples, 2 mundos se tornaram um. Quando os bebês nasceram, um menino e uma menina, Rafael segurou os 2 nos braços e olhou para Júlia, deitada na cama do hospital. Você salvou minha vida, ele disse. Não, ela respondeu sorrindo cansada. Nós salvamos um ao outro. E era verdade. Os anos passaram. Júlia nunca mais trabalhou como faxineira, não porque Rafael proibiu, mas porque ele a incentivou a estudar. Ela voltou para a escola, fez faculdade de pedagogia, realizou seu sonho de criança e se tornou professora. Rafael continuou com seus negócios, mas agora ele chegava em casa todos os dias, para jantar com a família, para ler histórias para os filhos, para abraçar Júlia e agradecer por ela existir. Eles enfrentaram preconceito, julgamentos, olhares tortos, mas nunca desistiram, porque sabiam que o amor deles era real e que valia cada luta. Um dia, muitos anos depois, Júlia voltou ao edifício onde trabalhava, mas agora, como visitante. Ela caminhou pelos corredores, viu as salas que limpava e sorriu, porque ela não era mais invisível, ela era vista, amada, completa, e tudo começou com um simples exame, um exame que revelou não apenas uma gravidez, mas um destino. A vida tem dessas coisas. Às vezes, uma notícia que parece impossível é exatamente o começo que precisávamos. Júlia entrou naquela clínica como uma mulher invisível e saiu como uma mulher que estava prestes a mudar tudo. Não porque um milionário a escolheu, mas porque ela teve a coragem de acreditar, de aceitar e de lutar pelo que era certo. Rafael não a salvou. Eles salvaram um ao outro, porque o amor verdadeiro não é sobre mundos diferentes. É sobre corações que se encontram e que decidem ficar. Não importa o que o mundo diga. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários uma palavra de esperança. Escreva algo que você deseja para alguém que está lutando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. E lembre-se, você nunca é invisível aos olhos de quem realmente importa. Até a próxima história. Que Deus abençoe você.